E aí galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa playlist aqui agora, vamos resolver uma questão aí introdutória dessa parte de produto vetorial. Veja só, o exemplo diz o seguinte: sejam U igual a 1 e menos 1, e V igual a 2 menos 1 e 1, e W igual a 3, 2 menos 2, calcule o vetorial V, V vetorial U, o ângulo entre U e V vetorial U mais W. É uma questão bem simples, é só para praticar um pouco a teoria, vamos ver como é que resolve. Então, primeiramente a letra A. Na letra A, eu quero o vetorial V. Se eu quero o vetorial V, como vimos em aulas passadas, a gente tem que montar um determinante, onde na primeira coluna, na primeira linha, a gente coloca os vetores I, J, K. Então, aqui estão os vetores I, J, K. Na segunda linha, a gente coloca as coordenadas de U, sempre do primeiro vetor, tá certo? Então, no caso, ficariam 1, 1 e menos 1. E depois de V, 2, menos 1 e 1. E aí a gente vai calcular esse determinante, tá bom? Para calcular esse determinante, existem diversos métodos. O que a gente vai usar aqui é aquele de repetir a coluna, as duas primeiras colunas. Então, a gente repete aqui as duas primeiras colunas, I1 e 2. Depois, J1 e menos 1. E aí faz aquele esqueminha de diagonal principal menos diagonal secundária. Vamos ver no que isso aí vai dar. Então, se a gente faz aqui, ó, diagonal principal, essa diagonal principal aqui vai resultar em 1 vezes 1 vezes i, isso vai dar 1i, tá? Depois, j vezes menos 1 vezes 2, isso vai dar menos 2j. E depois, k vezes 1 vezes menos 1, isso vai dar menos k. Então, nessa segunda parte, nessa primeira parte aí, a gente teria aqui, ó, diagonal principal e cada diagonal dando sua respectiva resposta. Na diagonal secundária, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter aqui, ó, i vezes menos 1, tá certo? Que seria essa diagonal secundária aqui. Então, isso aí vai dar mais i, tá bom? Mais i. Depois, 2 vezes 1 vezes k. Isso aí vai dar mais 2k. E depois, ainda tem essa outra aqui, 1 vezes 1 vezes j. Que seria essa diagonal aqui. Isso vai dar mais 1j. E aí, fazendo diagonal principal menos diagonal secundária, sempre assim, ó, a gente vai ter diagonal principal, que é i menos 2j, e menos k, diagonal principal, que é essa de vermelho, menos a secundária. Aí, como é menos a secundária, a gente sai trocando todos os resultados que a gente achou na secundária. Então, vai ficar menos 2k, que a gente tinha achado mais 2k, depois menos i, que a gente tinha colocado lá mais i, depois menos j, que a gente tinha colocado lá mais j. Se a gente juntar aqui os termos semelhantes, observe que esse i vai cancelar com esse menos i aqui, e aí a gente vai ter menos 2j, menos j, isso vai resultar em menos 3j, e depois menos k, menos 2k, isso vai resultar em menos 3k. Então, aí está o vetor, o vetorial V, que seria o vetor menos 3j menos 3k. Isso seria a forma algébrica dele. Se a gente for escrever na forma de coordenadas, isso aqui significa que, como não tem coordenada i, né, como o termo i não está aparecendo, significa que a coordenada x é 0, a coordenada y, que seria o referente ao j, seria menos 3, e a coordenada k, aliás, a coordenada z, que seria referente ao k, seria também menos 3, e aí está o produto vetorial de U por V. Aí, quem seria o produto vetorial de V por U? De acordo com a nossa teoria, quando a gente comuta os vetores, o vetor que a gente acha é um vetor oposto ao anterior, né? Então, se o vetorial V deu 0, menos 3, 3, o V vetorial U vai ser o oposto. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 0 mais 3 e mais 3, sem precisar fazer continha, apenas entendendo teoria que quando eu permuto os vetores, a gente acha vetores opostos. E aí está a resposta da letra B. Letra C vai pedir o ângulo entre U e V. Existem duas formas da gente calcular o ângulo entre U e V. A primeira que a gente já viu em outros exercícios, que é o fato do produto interno, tá certo? Se eu fizer o produto interno de U por V, isso é igual a norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá bom? Esse é um jeito de fazer a conta, isso daí vai funcionar. Ou outro, como é que a gente poderia usar essa conta, né? Só para lembrar. Você faria o produto vetorial, resolveria o módulo de um, o módulo de outro, e aí
só ia faltar aqui o cosseno, e com a resposta do cosseno você consegue determinar θ. A gente já fez um exercício parecido aqui. Outro caminho, só para acrescentar aqui a vocês, é usando o produto vetorial. A norma do produto vetorial de U por V, ela é igual à norma de U vezes a norma de V e vezes o seno do ângulo entre eles, tá? Vezes o seno do θ. Como eu sei que o produto vetorial aqui, o vetor, o vetorial V, eu já tenho as coordenadas, né? Então, se eu quiser seguir esse caminho aqui, a gente consegue também achar a resposta. Como a gente já fez um exemplo parecido com esse, vamos tentar fazer aqui por esse caminho e ver no que vai dar. Então, norma de U vetorial V vai ser o quê? Então, eu vou levar cada coordenada ao quadrado, tá certo? E tirar a raiz disso. Então, se eu levo cada coordenada ao quadrado e tiro a raiz, isso vai ficar a raiz de quanto? Isso aqui ó, é ao quadrado dá 0, isso aqui é ao quadrado dá 9, isso aqui é ao quadrado dá 9. Então, vai ficar 0 mais 9 mais 9, isso vai ficar a raiz quadrada de 18. Seria a primeira parte aqui. Depois vem a norma de U. Norma de U seria a raiz quadrada de quem? De 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Isso aqui, 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado também vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 3. E aí, a norma de V vai ser a raiz quadrada de quem? Mesmo esquema, 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, então vai ficar 4 mais 1 mais 1, isso vai dar 6. E isso tudo aí vezes o seno de θ. E aí, ó, isso aqui vai ficar raiz de 18 igual a raiz de 18 vezes o seno de θ. E aí, no final das contas, seno de θ é igual a 1. Na verdade, se o seno de θ é igual a 1, a conclusão disso é que o θ é igual a 90 graus. O ângulo cujo seno é igual a 1 é o ângulo de 90 graus. Se você não domina isso, eu aconselho que você dê uma olhadinha aqui no nosso canal, na playlist onde a gente trabalha um pouco a parte de ciclo trigonométrico, tá? Então, o ângulo entre os vetores é 90 graus, os vetores são ortogonais, tá? Então, só para acrescentar, para a cabeça ficar lembrando aí das teorias, se esse ângulo está dando 90 graus, quer dizer que o produto interno dos vetores é zero. Então, se a gente fizer o produto interno de U por V, é para dar zero. Ou seja, se eu quisesse saber qual era o ângulo entre os vetores, nesse exemplo aqui, se eu tivesse feito o produto interno e observado que esse produto interno tinha dado zero, eu já concluía sem nenhuma outra conta que esses vetores são ortogonais, ou seja, o ângulo entre eles é de 90 graus. Observe que realmente é zero, né? Porque se eu fizer o produto interno, eu multiplico as coordenadas e depois somo. Então, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes menos 1 dá menos 1, e menos 1 vezes 1 dá menos 1. Aí, quando eu somar, perceba que isso vai dar zero, concluindo assim que os vetores são ortogonais. Bem, essa foi a letra C, tá certo? E aí falta a letra D. Para responder a letra D, eu vou precisar aqui de um pouco mais de espaço e vou apagar isso tudo que eu coloquei aqui. Então, apagando tudo e respondendo a letra D. Na letra D, para responder, a gente pode partir do seguinte ideia. V vetorial U. V vetorial U mais V, a gente pode aplicar a distributiva, e aplicando distributiva, isso fica V vetorial U mais V vetorial W, seguindo sempre a ordem, tá? Cuidado para não trocar a ordem. No produto vetorial, a ordem tem que ser permanecida. Então, ó, V vetorial U, a gente já fez há pouco tempo atrás e viu que esse vetor aqui vai resultar no vetor 0, menos 3, menos 3, tá bom? E aí mais V vetorial U. Aí para fazer V vetorial W, né? A gente vai ter que montar lá o determinante, e na hora que a gente monta o determinante, a gente vai ter o seguinte, né? Coloca aqui na primeira linha as coordenadas I, J, K. E na segunda linha vai ser as coordenadas de V e depois de W. Coordenada de V seriam 2 menos 1 e 1, 2 menos 1 e 1. E as coordenadas de W seriam 3, 2 e menos 2. Bem, para calcular esse determinante, seguindo aquele esqueminha de diagonal principal com diagonal secundária, então vou repetir aqui a primeira coluna, que é I, 2, 3, vetor I, depois vetor J, I, menos 1 e 2. E aí vamos fazer aquele esqueminha de diagonal principal menos diagonal secundária. Na diagonal principal aqui a gente vai ter ó, mais 2i, aqui a gente vai ter mais 3j, aqui a gente vai ter mais 4K.
E aí está a nossa diagonal principal. Na diagonal secundária, a gente vai ter o quê? Ó, começando daqui, ó, a gente vai ter mais 2i. Se você já quiser ir trocando sinal, também pode, tá certo? Só no cuidado para não fazer isso duas vezes. Então, fazendo um pouco diferente do que a gente fez na letra A, eu já vou trocando sinal, porque vai ter que trocar de todo jeito. Então, isso aqui a gente já pode escrever menos 2i, tá certo? Aqui daria, ó, menos 3k, e eu escrevo mais 3k. E faltou esse camarada aqui, que vai dar menos 4j, e aí eu escrevo mais 4j. A vantagem de escrever dessa forma é que a gente já pode dar a resposta de cara, né? Essa continha aí, ó, essa continha que seria V vetorial W, vai resultar em que vetor? Então, vamos lá. I com I vai cancelar o 2i, vai cancelar com menos 2i, tá certo? J com J, 3j mais 4j, isso vai dar 7j. Depois 4k mais 3k, isso vai resultar em 7k. Aí está. Tá bom? Bem, V vetorial W deu o vetor 7j mais 7k, que a gente pode escrever ele como sendo em coordenadas 0, 7 e 7. E aí, como eu estou somando com esses dois com o vetor 0 menos 3, 3, basta agora armar a continha aqui, ó, e resolver. Resolvendo, a gente vai ter o vetor 0, 4 e 4. Aí está a nossa resposta da letra Z. E assim nós finalizamos o nosso exemplo introdutório da parte de produto vetorial. Valeu, galerinha. Aguardo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.